Esse homem foi tocado por uma entidade e acordou queimando por dentro. Olá, pessoal! A madrugada de 14 de dezembro do ano de 2019 começou tranquila na localidade isolada de Vila Verde, no município de Garuva, Santa Catarina. A casa de veraneio da família Nascimento, próxima ao Rio São João, estava cheia. Parentes reunidos na varanda conversavam calmamente, embalados pelo som constante da Mata Atlântica que cercava a propriedade. Era uma noite fresca e sem qualquer previsão de tempestade. O clima era de paz, mas os primeiros indícios de que algo fora do comum aconteceria surgiram pouco antes das 11 da noite. Os cachorros da casa começaram a latir de forma incessante, direcionando sua atenção exclusivamente para a mata que se estendia atrás do terreno. Inicialmente, os presentes presumiram que se tratava de algum animal silvestre, algo relativamente comum na região. A área é conhecida por ser habitat de búzios, jaguatiricas e até tamanduás-bandeira. No entanto, o comportamento dos cães não se encaixava com uma simples agitação. Eles rosnavam, evitavam se aproximar da cerca e corriam de um lado para o outro como se estivessem cercados por uma presença invisível. O tom dos latidos era mais alto, ritmado e penetrante. O instinto de alerta dos animais não podia ser ignorado, mas ainda assim, os familiares decidiram manter a noite como planejada. Por volta da meia-noite, Aguinaldo do Nascimento, então com 25 anos, recolheu-se com sua namorada para um dos quartos da casa. A janela do cômodo dava para o lado do pátio, precisamente na direção da floresta de onde vinham os latidos dos cães. Nenhum dos dois imaginava que, em poucas horas, algo completamente fora da realidade comum os despertaria em choque. Enquanto o restante da família ainda conversava ou se acomodava para dormir, Aguinaldo já estava entregue ao sono, em um ambiente de total escuridão e silêncio, exceto pelo som eventual de insetos e a movimentação tênue dos cães do lado de fora. Foi já na madrugada, por volta das 3 da manhã, que Aguinaldo despertou de maneira abrupta. Seu corpo estava completamente encharcado de suor, como se tivesse corrido uma maratona sob o sol. A respiração era ofegante, o coração acelerado, e a sensação interna era a de estar sendo literalmente queimado por dentro. Levantou-se imediatamente, acreditando estar com febre alta, mas ao se tocar, percebeu que a pele não estava quente. Havia suor, havia desconforto, mas não calor externo. A estranheza o levou até a cozinha, onde tomou um antitérmico na esperança de aliviar o mal-estar. Sem barulhos incomuns ou qualquer sensação de alerta visual, Aguinaldo não tinha motivos para suspeitar de algo além de uma indisposição física. Voltou para o quarto, deitou-se novamente e permaneceu em silêncio, tentando recuperar o sono. Não comentou nada com a namorada naquele momento, nem sequer cogitou acordá-la. A sensação intensa de calor interno continuava, mas aos poucos, com a respiração mais controlada, acabou adormecendo novamente. A noite seguiu sem novas interrupções visíveis. Porém, a verdadeira estranheza seria percebida apenas na manhã seguinte. Durante o café da manhã, enquanto conversavam na varanda, foi a namorada de Aguinaldo quem notou algo incomum. Ao observar o ombro direito dele, viu 4 marcas profundas e avermelhadas, semelhantes a hematomas, mas com uma simetria perturbadora. Pareciam marcas deixadas por dedos, porém não dedos humanos. As marcas eram longas, perfeitamente espaçadas, e sugeriam o aperto de uma mão com apenas 4 dedos, todos mais finos e compridos do que seria considerado normal na anatomia humana. A impressão deixada na pele parecia ter sido feita com força e precisão. Alarmados, os dois imediatamente fotografaram as marcas. Nenhum dos dois lembrava de qualquer momento da noite que pudesse explicar aquilo. Aguinaldo não havia caído, não havia se ferido e, com certeza, não havia sido tocado por ninguém além da namorada, que também não presenciou nada fora do comum enquanto dormiam. As marcas eram reais, doloridas ao toque e profundamente intrigantes. No entanto, o mais impressionante ainda estava por vir. Cerca de 30 minutos depois, as marcas começaram a desaparecer diante dos olhos de todos. A pele foi retomando a coloração natural,
como se estivesse se regenerando em tempo acelerado. A vermelhidão sumiu, a dor cessou e, ao final de 1 hora, não restava qualquer sinal do ocorrido. Nenhuma mancha, nenhum relevo, nenhum traço. Era como se nada tivesse acontecido. Mas o estranhamento havia se instalado definitivamente entre os familiares. A cena foi testemunhada por ao menos 3 pessoas que confirmaram que as marcas existiram e sumiram de forma inexplicável. E isso acendeu o alerta sobre a possibilidade de algo anormal ter realmente ocorrido durante a noite. Na mesma manhã, outro fato ainda mais perturbador veio à tona. Um dos primos de Aguinaldo foi até o carro da família, estacionado ao lado da casa, logo abaixo da janela do quarto onde ele havia dormido. No capô e no para-brisa havia uma substância branca, extremamente fina, com leve coloração prateada, lembrando fios de teia de aranha. Porém, essa substância vibrava sutilmente com a luz do sol. Ao tentar tocá-la, ela simplesmente desapareceu, desintegrando-se como vapor. Não havia aderência, não deixava resíduos. Era como se tivesse sido feita de material instável a presença humana. No centro do capô havia ainda uma marca triangular, levemente afundada. A impressão era clara. Algo pesado havia se apoiado ali, formando um contorno simétrico com 3 pontas. A estrutura sugeria não apenas peso, mas também direcionamento, como se a entidade ou objeto que tocou Aguinaldo tivesse utilizado o carro como suporte para alcançar a janela. O que até então parecia um desconforto físico isolado passou a se revelar como um evento coordenado que envolveu interação física, marcas deixadas em objeto sólido e sinais visuais. O ambiente, antes acolhedor, transformou-se em território de mistério. A família se dividia entre o medo e a curiosidade. Alguns acreditavam em uma explicação natural, outros já cogitavam fenômenos paranormais. As conversas daquela manhã giraram em torno do que poderia ter ocorrido, desde um sonho com efeitos físicos até uma visita espiritual ou mesmo contato extraterrestre. Todos os elementos, no entanto, apontavam para um único fato: aquilo não era normal. As coincidências estavam se tornando conexões. No decorrer dos dias seguintes, a tensão não diminuía. A história começou a se espalhar entre conhecidos e chegou até grupos interessados em fenômenos anômalos. Ninguém da família procurou a polícia, por medo de zombaria ou falta de interesse. Mas fotografias das marcas e os relatos começaram a circular discretamente em grupos da internet. E então, finalmente, a história chegou aos ouvidos do pesquisador Luiz Prestes Júnior, um dos nomes mais respeitados da ufologia brasileira, especialmente na região sul do país. Luiz Prestes, que já investigara dezenas de ocorrências envolvendo objetos voadores não identificados e fenômenos luminosos inexplicáveis, decidiu averiguar pessoalmente o caso. Reuniu 2 colegas do Grupo de Pesquisa Ufológica de Santa Catarina e seguiu até Vila Verde. A chegada dos especialistas trouxe um novo ar à investigação. Com equipamentos simples, mas com metodologia rigorosa, eles começaram a reconstruir a cena do ocorrido, com foco total em evidências físicas e padrões já documentados em outros casos. A primeira etapa da análise envolveu a reconstituição exata do quarto. A cama de Aguinaldo foi colocada na mesma posição, as medidas da janela foram avaliadas e os especialistas fizeram simulações com marcas de pressão sobre a pele. Utilizaram moldes, pesos e compararam as fotos tiradas na manhã do evento. A análise das marcas revelou algo perturbador. A força, o espaçamento e o formato dos dedos não eram compatíveis com mãos humanas. Os dedos nas marcas eram mais finos, alongados, e o espaçamento entre eles era maior do que qualquer modelo anatômico conhecido. Além disso, durante as entrevistas com os familiares, Luiz Prestes observou um padrão incomum de coesão nos relatos. Todos lembravam da sequência de acontecimentos com detalhes semelhantes. Os latidos insistentes dos cães, o comportamento incomum dos animais, a sensação de inquietação na noite, as marcas que apareceram e sumiram e, principalmente, a substância sobre o carro.
Nada parecia inventado ou exagerado. E quanto mais as peças do quebra-cabeça se encaixavam, mais a hipótese de um contato real ganhava força entre os investigadores. A confirmação da consistência entre os depoimentos somava ainda mais peso ao relato. Luiz Prestes e sua equipe não encontraram contradições, mesmo após entrevistas separadas e perguntas cruzadas. O comportamento dos cães, o calor interno sentido por Aguinaldo, as marcas em seu corpo, a substância prateada e a depressão no capô do carro compunham um cenário de múltiplos elementos convergentes. E foi nesse ponto que o termo cabelo de anjo surgiu entre os pesquisadores, uma substância já registrada em casos famosos da ufologia internacional, descrita como fibras finas e prateadas que se desintegram ao toque. Relatos de cabelo de anjo remontam a ocorrências em Portugal, Itália e França, onde sua presença foi associada à passagem de objetos voadores não identificados. Em todos os casos, as fibras sumiam rapidamente, impossibilitando coleta para análise. O evento em Vila Verde seguia o mesmo padrão. Os pesquisadores não conseguiram coletar o material, mas anotaram sua descrição em detalhes, reforçando o vínculo com eventos documentados. Na tentativa de encontrar mais pistas, Luiz Prestes decidiu conversar com moradores da região, especialmente os que viviam nas imediações da Estrada Cornelsen. A Estrada Cornelsen já era conhecida na comunidade ufológica por relatos recorrentes de luzes no céu, desaparecimento de animais e falhas inexplicáveis em equipamentos eletrônicos. E logo surgiram novos dados. Pelo menos 3 moradores afirmaram ter visto luzes triangulares pairando sobre áreas de vegetação naquela mesma semana. Em todos os casos, as luzes flutuavam em silêncio absoluto e sumiam repentinamente. Um dos relatos mais contundentes veio de uma mulher chamada Dona Lídia, moradora da região há mais de 40 anos, que descreveu uma esfera luminosa descendo na floresta. Segundo ela, a luz era amarelada e desceu lentamente até uma área de mata fechada próxima ao rio. Ficou estática por alguns minutos e depois desapareceu sem produzir qualquer ruído. Na manhã seguinte, ao passar pelo local, notou uma marca circular na vegetação. A grama havia sido achatada de forma uniforme, como se algo cilíndrico e pesado tivesse repousado ali. Esse tipo de vestígio é típico de ocorrências ufológicas com pouso de artefatos. O relato de Dona Lídia se encaixava perfeitamente com o horário e a direção dos eventos registrados na casa da família Nascimento. Essas novas evidências reforçaram a hipótese de que a aparição na casa não foi um incidente isolado. Para Luiz Prestes e sua equipe, tratava-se de uma manifestação localizada de fenômeno inteligente, ou seja, algo que não apenas sobrevoou a região, mas interagiu diretamente com o ambiente e, possivelmente, com uma pessoa. A ausência de ruídos, a precisão das marcas, o desaparecimento da substância e os relatos consistentes sugeriam uma presença que agiu com controle e intenção. E essa presença teria tocado Aguinaldo naquela madrugada. A explicação proposta pelos investigadores foi ousada, mas detalhada. A entidade, seja ela física ou energética, teria se aproximado da janela durante o sono profundo de Aguinaldo, usando o carro como apoio para alcançar a altura necessária. Em seguida, teria tocado o ombro do rapaz, talvez com o objetivo de estudar ou interagir. As marcas seriam a consequência direta desse contato. A sensação de calor intenso no corpo de Aguinaldo indicaria uma transferência de energia, algo além da compreensão biológica humana, e o desaparecimento rápido das marcas sugeriria um material de natureza desconhecida. Esse tipo de interação não é inédito na literatura ufológica. Casos semelhantes foram registrados em outros estados brasileiros, especialmente em áreas de mata fechada e pouca densidade populacional. No entanto, a riqueza de detalhes, o número de testemunhas e os vestígios físicos tornavam o caso de Garuva um dos mais completos do gênero. Luiz Prestes apresentou o relatório em 2 congressos nos anos seguintes, um em Joinville e outro em Curitiba, onde o episódio foi debatido entre pesquisadores e estudiosos do fenômeno.
Apesar da repercussão no meio especializado, o caso nunca chegou a atrair a atenção da grande mídia, talvez por sua complexidade ou pela falta de registros visuais incontestáveis. No entanto, entre os estudiosos sérios do fenômeno ufológico, o nome Aguinaldo do Nascimento se tornou um ponto de referência. O rapaz, entretanto, manteve-se afastado dos holofotes. Em raras entrevistas, confirmou o ocorrido, mas sempre evitou detalhar seus sentimentos. Afirmou apenas que, desde aquela madrugada, sua percepção sobre o mundo havia mudado de forma irreversível. Nenhuma explicação científica oficial foi oferecida. As autoridades locais não se pronunciaram e o caso permaneceu fora dos registros policiais. Ainda assim, para quem esteve presente naquela noite ou ouviu os relatos de primeira mão, ficou claro que algo absolutamente fora do comum ocorreu. As circunstâncias, os detalhes e os sinais físicos desafiam as explicações tradicionais. E, diante de tantos elementos consistentes, resta apenas o silêncio incômodo de uma verdade que talvez nunca seja completamente revelada. O que quer que tenha ocorrido na casa da família Nascimento, naquela madrugada silenciosa de dezembro, não foi fruto da imaginação ou de simples coincidências. Todos os sinais apontam para um contato real, direto e misterioso, com uma entidade ainda desconhecida pela ciência. E esse contato, embora breve, deixou marcas profundas, não apenas na pele de Aguinaldo, mas na memória de todos que presenciaram os efeitos de um fenômeno que ainda escapa à compreensão humana.